Eu quero começar esse vídeo com uma pergunta bem simples. Existem infinitos que são maiores do que outros infinitos? Uma das primeiras habilidades de raciocínio lógico que nós aprendemos na nossa infância é a de contar. Nós aprendemos a contar unidades e então sabemos que existem 2 bolinhas ou 3 bolinhas que nós estamos brincando. Depois nós aprendemos a contar de 1 a 10, logo depois de 10 a 100 e no fim da adolescência nós já sabemos contar números tão grandes quanto nós quisermos. Essa necessidade de contar e quantificar coisas é praticamente algo intrínseco aos seres humanos. Nós fazemos isso de modo tão natural que nós nem nos damos conta da quantidade de coisas que nós estamos calculando e contando nas nossas cabeças a todo instante. O que é curioso é que não existe uma única maneira de contar. Se nós olharmos ao longo da história da humanidade, nós encontramos diferentes métodos de contagem associados a diferentes povos, como por exemplo os hieróglifos numéricos egípcios, o sistema numérico babilônico ou o sistema numérico romano. Todos esses sistemas de contagem eram adequados aos propósitos práticos da época, servindo somente para as necessidades de contagem de quantidades que nós podemos chamar de habituais. Era muito importante conseguir contar os dias que se passaram desde a última lua cheia ou quantas ovelhas um fazendeiro possuía, mas não fazia tanto sentido saber contar as estrelas no céu noturno, por exemplo. É bem provável que se nós perguntássemos para algum cidadão comum desses povos antigos qual que é o número de grãos de areia numa praia, provavelmente a resposta seria bastante. Mas vamos supor que nós precisamos desses números. Qual é o número de grãos de areia que existem nas praias da Terra? E qual é o número de estrelas no universo observável? Obter esses números com precisão é impossível por diversos motivos. Nós não sabemos ao certo quantas praias existem na Terra e nem o tamanho de todas elas. Nós também não sabemos o número preciso de galáxias no universo e o número de estrelas varia em cada uma delas. Mas nem sempre na vida nós precisamos ser exatos. Em muitos casos, uma boa estimativa nos responde a pergunta que nós estamos fazendo. Então vamos fazer exatamente isso. Vamos estimar. O número de grãos de areia em todas as praias da Terra provavelmente fica entre 10 elevado a 18 e 10 elevado a 21. E o número estimado de estrelas no universo observável é algo entre 10 elevado a 21 e 10 elevado a 24. Esses números são realmente enormes, e qualquer comparação em termos humanos que eu tentar fazer não vai funcionar pelo simples motivo de esses números são enormes. Só que existe um ponto importante aqui. Por maior que sejam esses números, e mesmo que eles passem da capacidade humana de enxergar o que eles querem dizer, eles ainda são finitos. Isso quer dizer que se colocássemos todos esses grãos de areia, ou essas estrelas, em um pote gigante, e tivéssemos tempo suficiente, nós conseguiríamos, depois de passar um trabalho que eu não quero nem imaginar, contar todos eles. E isso nos leva a outra pergunta. Eu acabei de dizer que, mesmo existindo números absurdamente grandes, longe de qualquer capacidade de compreensão humana, eles ainda são finitos, ou seja, eu posso contar e chegar em um valor total. Então existem números que sejam realmente infinitos. Será que existem quantidades que não são possíveis de serem expressadas através de um número? E a resposta é sim. Por exemplo, se nós começamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Não importa quão longe a gente vá, sempre vai existir um número de sequência, sempre. Depois do 1 vem o 2, depois do 5 vem o 6, depois do 1 bilhão vem o 1 bilhão e 1. Esses números são chamados de naturais, e o número total de todos eles é claramente infinito. Se eu tentasse colocar esses números em um pote, eu nunca conseguiria acabar de contar, porque para todo número que eu contasse, infinitos outros ainda estariam dentro do pote. Ou seja, o conjunto que engloba todos os números naturais é infinito. Outro conjunto que é infinito é o de todos os pontos de uma reta, independente do tamanho dela. Entre 2 pontos você sempre pode selecionar outro ponto, e depois selecionar outros pontos entre esses dois, e assim vai infinitamente. Mas se existem diferentes infinitos, como os 2 que eu acabei de citar, o do conjunto dos naturais e os pontos em uma reta, faz sentido comparar eles? Existem infinitos de diferentes tamanhos, ou eles são sempre iguais? Comparar coisas infinitas parece ser uma tarefa bem complexa. Mas para nossa sorte, existe um método bem esperto e simples proposto pelo matemático George Cantor, um dos matemáticos mais importantes no estudo dos infinitos. Suponha que nós temos 2 conjuntos finitos de bolinhas, as amarelas e as azuis, e que nós não sabemos qual dos 2 conjuntos possui mais elementos ou nem mesmo se o número de elementos é o mesmo. Para obtermos essa resposta, a tarefa mais simples a ser feita é: se para cada bola amarela existir uma bola azul correspondente até que as bolinhas dos 2 conjuntos acabem, então o número de bolas nos 2 é igual. Se restarem mais bolas azuis no final, então o conjunto de bolas azuis é maior.
O mesmo vale se sobrarem mais bolas amarelas. A ideia então é usar essa mesma regra para conjuntos infinitos. Se nós conseguirmos algum jeito de associar para cada elemento de um dos conjuntos um outro elemento correspondente no outro conjunto, então os dois infinitos possuem o mesmo número de elementos. Caso sobrem elementos em algum dos dois conjuntos, então o infinito dele é maior do que o outro conjunto. E nós podemos fazer isso ficar bem claro com um exemplo. Vamos supor que nós temos dois conjuntos infinitos. O dos números naturais, que eu acabei de citar, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim vai. E o dos números pares, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim vai. Qual desses conjuntos possui mais elementos? A resposta mais óbvia que qualquer um de nós daria, pelo menos é o que eu espero, é que o conjunto dos números naturais possui mais elementos, já que dentro dele nós temos tanto os números pares quanto os números ímpares. Mas quando nós estamos falando de quantidades infinitas, eu sinto muito, mas as coisas não são tão óbvias assim. O que nós temos que fazer é utilizar a regra proposta por Cantor. Nós temos como estabelecer uma relação direta entre os elementos dos dois conjuntos infinitos. Para cada número natural, eu consigo relacionar um número par, sem sobrar nenhum nem o outro. Portanto, o conjunto dos números naturais possui o mesmo número de elemento do conjunto dos números pares. E isso é totalmente não intuitivo. E isso nos leva a um dos mais famosos paradoxos sobre números infinitos, proposto pelo matemático David Hilbert, justamente para representar como os infinitos não são intuitivos. E esse é o paradoxo do hotel infinito. Suponha que numa cidade pequena exista um hotel chamado Hotel Hilbert, cujo dono, claro, é o Sr. Hilbert. Esse hotel possui um número finito de quartos, vamos supor que, sei lá, 30. Você está viajando e resolve parar para dormir nesse hotel durante uma noite antes de seguir viagem no dia seguinte. Chegando lá, você pede um quarto para dormir. Só que com muita tristeza, o Sr. Hilbert informa você de que todos os quartos já estão ocupados. Você não tem o que fazer, então você simplesmente segue a sua viagem. Algum tempo depois, você novamente está viajando e se depara com o Hotel Hilbert na estrada. Ao perguntar para o Sr. Hilbert se há um quarto livre para dormir, ele diz para você: bom, todos os nossos quartos estão ocupados, porém nesse meio tempo entre a última vez que você esteve aqui e agora, nós construímos infinitos quartos no nosso hotel. Então, embora todos estejam ocupados, ainda há um quarto disponível para você. Ok, para por aqui. Como assim existe um quarto para mim se todos os infinitos quartos estão ocupados por infinitos hóspedes? Eu nem sou tão especial assim. Então o Sr. Hilbert diz: é simples, eu vou pedir com gentileza ao hóspede do quarto 1 para que ele vá para o quarto 2, o do quarto 2 para que vá para o quarto 3, o do quarto 3 para o quarto 4 e sucessivamente assim. Então você vai ocupar o quarto número 1, que vai ficar vazio depois de todos terem se movido. Obviamente você fica espantado, mas o procedimento realmente funciona e você ocupa o quarto número 1 e tem uma bela noite de sono. Essa experiência te marcou tanto que você resolve levar os seus amigos para passarem uma noite no Hotel Hilbert. Só que ao contrário de mim, você não tem poucos amigos. Você é uma pessoa popular e possui infinitos amigos, do tamanho dos números naturais. E você convence todos a irem ao hotel. Ao chegar, você informa o Sr. Hilbert que trouxe os seus infinitos amigos para passarem uma noite ali e novamente ele lhe diz que os infinitos quartos do hotel estão ocupados. Na sua cabeça, dessa vez não haveria saída. Checkmate, Sr. Hilbert, agora você não escapa. Uma coisa é achar um quarto disponível só para mim. Outra coisa é achar quartos disponíveis para infinitas pessoas. Mas como você acha que pode ganhar de alguém que domina os infinitos? O Sr. Hilbert propõe o seguinte: é claro que eu posso acomodar todos os seus infinitos amigos. Eu vou pedir ao hóspede do quarto 1 que se mude para o quarto 2. O hóspede do quarto 2 eu vou pedir para que se mude para o quarto 4. E o hóspede do quarto 3 eu vou pedir para que se mude para o quarto 6 e assim sucessivamente. Ou seja, o hóspede do quarto N se mudará para o quarto 2N. Dessa forma, ficarão vagos todos os quartos ímpares e todos os seus amigos infinitos poderão se hospedar neles. Esse é o chamado paradoxo do hotel infinito. E como vocês podem ver, é algo totalmente não intuitivo para o que nós estamos acostumados no nosso dia a dia. Esse paradoxo representa muito bem todas as estranhezas que aparecem quando se lida com quantidades que são infinitas. Só que como vocês podem perceber, por mais que lidar com o infinito seja completamente não intuitivo, é algo que a matemática sabe fazer muito bem. E o melhor eu deixei para o final. Embora existam infinitos que sejam maiores do que outros, não existe um infinito superior, que seja maior do que todos os outros infinitos. Por maior que seja o conjunto infinito que nós estamos lidando,
sempre existirá um maior. Muito obrigado e até a próxima!